Muito boa tarde a todos. Cumprimento todos os seus deputados presentes e o seu deputado que está-nos a acompanhar por videoconferência da JPP. E vou agradecer, começar por cumprimentar o seu superintendente-chefe, a quem agradeço a disponibilidade para vir prestar aqui os esclarecimentos que lhe serão solicitados no âmbito dos requerimentos que foram apresentados pelo Partido Socialista, que já de seguida passarei a dar nota deles, bem como os restantes membros das Forças de Segurança que se encontram aqui connosco e que também com todo o gosto recebemos aqui na primeira comissão. Portanto, isto trata-se de facto de dois requerimentos do Partido Socialista. Sobre a operação policial realizada na Rua do Bem Formoso e sobre a aplicação do Plano de Prevenção de Manifestações e de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, das recomendações da Inspeção-Geral de Administração Interna da Provedoria da Justiça, nomeadamente quanto ao Mecanismo Nacional de Prevenção no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, outras penas, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, este requerimento último referente aos episódios que ocorreram nas quadras do Rato e que foram amplamente divulgados. Eu também, não querendo estar a entrar em pormenores, daria desde já a palavra ao Partido Socialista para fazer, que dispõe de 12 minutos. Não sei se o Sr. Superintendente tem a grelha de tempos, depois vai dispor 12 minutos também para esclarecer logo numa fase inicial. Depois teremos de seguida as intervenções dos grupos parlamentares e depois terá uma intervenção final com entre 20 a 25 minutos para poder esclarecer todas as questões que vão sendo levantadas pelos diversos grupos parlamentares. Vou passar desde já a palavra então à Sra. Deputada Isabel Moreira para a apresentação dos requerimentos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da PSP, o Sr. Superintendente-Chefe Luís Miguel Ribeiro e quem o acompanha, agradecer a sua presença, salientar a importância da discussão destes temas, o facto de termos por absolutamente irrefutável que o vosso papel é essencial para a defesa do Estado de Direito, da liberdade e da segurança de todos nós, e é por isso mesmo que quando há questões que se levantam, episódios que nos inquietam, é fundamental este encontro aqui, naquela que é a Comissão que se dedica precisamente aos direitos fundamentais de todas as pessoas. No dia 19 de dezembro de 2024, como é sabido, num comunicado enviado às redações dos jornais, a PSP anunciou que estava em curso uma operação preventiva numa zona de Martim Muniz, que todos conhecemos, ou ficámos a conhecer, a Rua do Bem Formoso. Foi realizada no âmbito da campanha Portugal Sempre Seguro, que decorreu entre os meses de novembro e dezembro do ano passado e cujo principal objetivo era, e cito, o combate à criminalidade violenta, ao tráfico de droga, à imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos, aos abusos laborais e ilicitude de atividades económicas. Segundo a Ministra da Administração Interna à data, Margarida Blasco, o Governo deu, e cito, uma orientação às forças e serviços de segurança no sentido de promoverem ações preventivas de fiscalização com visibilidade, tendo em vista o reforço da segurança no país. Ainda nas palavras da mesma, com a divulgação das operações e dos resultados, o Governo pretendia reforçar a percepção de segurança no país. No mesmo sentido, o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, afirmou no Parlamento que a operação policial levada a cabo no Martim Muniz era apenas uma de várias, havendo várias calendarizadas e que haviam sido dadas instruções às forças de segurança, à tal equipa de multiforças, para continuar a fazer este trabalho no terreno. Nessa sequência, após assistirmos todos e todas a cidadãos a serem obrigados a perfilarem-se, alinhados contra a parede, sem se mexerem, para serem revistados na praça pública no âmbito da referida operação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu
a audição com urgência da Sra. Ministra e do Sr. Diretor, tendo manifestado, como é sabido, dúvidas fundadas quanto à observância dos princípios constitucionais e estruturantes do Estado de Direito. No dia 7 de julho de 2025, foi tornado público o ofício remetido pela Provedoria de Justiça ao Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública acerca das queixas apresentadas contra a PSP na sequência da referida operação, tendo sido apontadas falhas graves na planificação da operação quanto à previsão da necessidade de realização de revistas pessoais e sua justificação, bem como falhas relativas às exigências decorrentes do princípio da proporcionalidade. Ainda nos termos do referido ofício, é mencionado que as revistas foram realizadas de forma intrusiva e prolongada, em desvio às normas previstas na norma de execução permanente e que a PSP procedeu à divulgação da realização da operação junto dos órgãos de comunicação social, contribuindo assim para a mediatização da operação. Nesse seguimento, foram emitidas recomendações à atuação policial na persecução da missão que lhe é confiada de garantia da legalidade democrática, da segurança interna e dos direitos dos cidadãos, designadamente quanto à necessidade de interiorização de uma, cito, cultura de direitos humanos, com especial atenção aos membros mais vulneráveis da comunidade, designadamente pessoas migrantes. Perante as conclusões e recomendações vertidas no ofício, quer sobre a operação policial realizada em concreto, quer sobre operações policiais futuras, nomeadamente operações especiais de prevenção criminal, foi então, no nosso entendimento, que era de elementar importância ouvir o Sr. Diretor Nacional de Polícia de Segurança Pública. O Sr. Diretor, a Provedoria de Justiça sugere, a Provedoria de Justiça sugere à PSP a melhoria das práticas de planificação de operações policiais, por forma a garantir a previsibilidade, racionalidade e proporcionalidade da atuação policial, recomenda que, em operações policiais futuras, se proceda a uma avaliação prévia de impacto, com especial incidência no prisma dos direitos humanos, e sublinha que as revistas foram, como eu disse, intrusas e prolongadas. Eu pergunto, por um lado, de que é que eram suspeitas cada uma daquelas pessoas que foi encostada à parede. Pergunto se reconhece que estas operações têm respaldo legal, qual é que é, mas lembra que a provedora, que a intervenção coerciva do Estado deve ser sempre fundamentada e proporcional, evitando práticas que possam pôr em causa a dignidade dos cidadãos. Eu pergunto se entende que a dignidade daqueles cidadãos não foi posta em causa. A Provedoria entende que a PSP deve garantir que todos os agentes envolvidos em operações especiais de prevenção criminal tenham formação específica para lidar com comunidades migrantes e vulneráveis. Pergunto se é o caso. Entende que deve garantir que o alinhamento de pessoas contra a parede em locais públicos não se torne a norma tática, privilegiando a descrição e a rapidez para minimizar a exposição pública de cidadãos identificados. Pergunto se entende que, para os objetivos que eram pretendidos, de alguma forma revelados pelos resultados obtidos, se foi uma operação proporcional, discreta e que conseguiu, de alguma forma, respeitar o princípio da proporcionalidade no que a este objetivo concerne. E que a PSP não se afaste das suas próprias normas internas de execução que servem para garantir o equilíbrio entre segurança e direitos fundamentais. Por sua vez, o IGAI também teve um relatório que foi finalizado em março de 2025, mas que o Parlamento apenas recebeu a documentação em janeiro de 2026. Naturalmente, o Sr. Diretor é alheio a este atraso da entrega ao Parlamento, mas a IGAI identificou várias desconformidades nos autos de notícia que serviam de base à operação, tais como erros em datas de ocorrência e a inclusão de um auto relativo à falsificação de assinatura que não tinha relação com a natureza da operação.
Foi uma operação policial, e penso que este é um ponto essencial, em que a sua fase de planeamento se afigurou como prolongada no tempo, e eu pergunto se forem identificadas, na identificação de todos estes pontos essenciais, como é que responde a esta questão da IGAI quando fala numa desconformidade, no sentido de que, no fundo, aquilo que serviu de base à justificação da operação poder ter elementos que estão, de alguma forma, falseados. Farei mais perguntas mais à frente relativamente a isto, mas passando à explicação do segundo requerimento, o segundo requerimento que tem a ver, no fundo, com estas perguntas que eu já estou... não tem a ver com estas perguntas, mas tem a ver com a Inspeção-Geral da Administração Interna, tem a ver com as graves violações de direitos fundamentais decorrentes da atuação de agentes da Polícia de Segurança Pública, uma vez que, como sabe, vieram a público factos de excepcional gravidade envolvendo agentes da PSP no exercício de funções em esquadras da cidade de Lisboa, que agora se encontram acusados da prática de vários crimes, incluindo tortura, abuso de poder e ofensas à integridade física. A acusação descreve um conjunto de práticas particularmente violentas e degradantes, menciona, como sabe, o registro de agressões, bem como a partilha das mesmas em grupos do WhatsApp, grupos com muitas pessoas que visualizaram fotografias, imagens absolutamente deploráveis. Penso que podemos afirmar que os agentes envolvidos são bastante jovens, que também é algo que eu gostaria depois de ver refletido na sua resposta, porque é que, ou se há alguma relevância na idade destes agentes, mas atenta à gravidade dos factos e, não obstante o apuramento da responsabilidade criminal, nós não poderíamos, enquanto órgão de soberania, não ter este momento aqui, também com o Diretor Nacional da PSP, por causa destes factos tão graves, nomeadamente perguntando-lhe como é que explica que os sistemas de controle hierárquico não tenham detectado estas práticas antes da intervenção judicial, se entende que há falhas ou não, que foram identificadas no sistema de supervisão e controle hierárquico da PSP, que medidas concretas é que foram tomadas para identificar e expulsar agentes que participem em redes de partilha de conteúdos que desumanizam minorias e imigrantes, que alterações estão a ser feitas no recrutamento e formação contínuas nos agentes para erradicar este tipo de desumanização e como tenciona a PSP responder às recomendações da Provedoria da Justiça enquanto mecanismo nacional de prevenção para a tortura no que diz respeito ao tratamento de pessoas detidas ou sob custódia policial. Além da existência destes elementos que referi, e depois, naturalmente, continuarei com outras questões, eu gostaria que nos desse a sua reflexão sobre o facto de ter sido possível ter havido, durante tanto tempo, partilhas num grupo de WhatsApp com cerca de 70 pessoas, se não estou em erro, de prova irrefutável destes crimes, sem que nada tivesse acontecido. Naturalmente, no momento posterior, continuarei a explanar estas questões, fazendo mais perguntas, mas estas são as principais e as que fundamentam os dois requerimentos e, mais uma vez, agradeço a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria já a palavra ao Diretor Nacional para os esclarecimentos que entender pretender. Tem a palavra, Sr. Diretor. Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão, excelentíssimas Senhoras Deputados, excelentíssimos Senhores Deputados, permitam-me, antes de mais, agradecer a oportunidade de novamente comparecer perante esta Comissão, reafirmando a total disponibilidade institucional da Polícia de Segurança Pública para prestar todos os esclarecimentos necessários com lealdade, transparência e sentido de responsabilidade democrática. Uma palavra de grande apreço também para os nossos polícias que diariamente, na linha da frente, garantem a segurança de Portugal, dos portugueses e de todos aqueles que escolhem Portugal para viver ou visitar. A PSP é uma polícia integralmente comprometida
com a Constituição da República Portuguesa, com a legalidade democrática e com a proteção dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. É nesse quadro que abordarei os dois temas em apreciação: a operação policial especial de prevenção criminal na zona do Martim Moniz e o caso ocorrido na Esquadra do Rato. A Organização Especial de Prevenção Criminal no Martim Moniz. A operação, realizada na Rua do Bem Formoso e na Praça do Martim Moniz, enquadra-se no regime jurídico das operações especiais de prevenção criminal previsto no artigo 109 da Lei nº 5 de 2006, de 23 de fevereiro, chamado REJAM, Regime Jurídico de Armas e Munições, bem como as orientações definidas pela Lei nº 51 de 2023, que estabelece os objetivos e prioridades da política criminal. Esta intervenção teve por base o registro, nos últimos 2 anos, à data, de 52 denúncias e participações envolvendo utilização efetiva de armas proibidas naquelas artérias. A ocorrência de crimes violentos e graves, incluindo um homicídio com utilização de arma em 31 de maio de 2024. E ainda informação recolhida através do policiamento de proximidade e análise criminal desenvolvida em articulação com o Ministério Público. A operação foi planeada e executada ao abrigo da lei. Foi acompanhada presencialmente por magistrada do Ministério Público. Foi sustentada por 6 mandatos de busca não domiciliária. Esta operação teve os seguintes resultados: 2 detenções, tráfico de estupefaciente e posse de arma proibida, cumprimento de mandato judicial por crimes contra a propriedade, constituição de arguidos por suspeita de auxílio à imigração ilegal e receptação, apreensão de armas brancas, bastões de estupefaciente, numerário, artigos contrafeitos e outros relacionados com a atividade ilícita. As revistas realizadas obedeceram integralmente às normas de execução permanente da PSP, designadamente à NEP relativa aos procedimentos de revista, cujo enquadramento jurídico assenta na Constituição, no Código de Processo Penal, na Lei de Segurança Interna e no próprio regime jurídico das armas e munições. Sublinho ainda de forma clara: as revistas abrangeram todos os cidadãos presentes no local, sem qualquer discriminação em função de origem, etnia, nacionalidade, religião ou condição social. A atuação policial foi uniforme, objetiva e fundamentada exclusivamente por critérios operacionais e legais. Importa ainda recordar que entre 2012 e 2025 a PSP realizou 1.581 operações policiais especiais de prevenção criminal, das quais resultaram 3.083 detenções e a apreensão de 321 armas de fogo, 428 armas brancas e 1.831 armas de outras tipologias, envolvendo num total cerca de 59.872 polícias. Trata-se, portanto, de um instrumento legal regularmente utilizado com resultados objetivos na prevenção da criminalidade violenta. Saliente-se ainda que, durante 2025, no total, a PSP apreendeu 1.492 armas de fogo, 1.214 armas brancas e 1.098 armas de outra tipologia, tendo procedido ainda à detenção de cerca de 33 mil cidadãos por diferentes práticas criminais. Ainda, no ano de 2025, e só no que concerne à estrutura de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública, foram iniciados cerca de 170 mil inquéritos de crime, dos quais cerca de 43 mil contra o património, 26 mil contra pessoas e 20 mil de violência doméstica. Em 2025, a estrutura de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública realizou um total de 2.783 buscas, 1.800 domiciliárias e cerca de 900 não domiciliárias, apreendeu um total de 21 mil itens, com um valor estimado de 8 milhões de euros, 6 toneladas de produto estupefaciente e procedeu à detenção de cerca de 3 mil cidadãos, sendo que a 725 foi aplicada a medida mais gravosa, a medida de coação mais gravosa.
prisão preventiva, o que demonstra a elevada capacidade da Polícia de Segurança Pública e dos seus profissionais na repressão e resposta à criminalidade, bem como a confiança das autoridades judiciárias na capacidade e no trabalho desenvolvido pela Polícia de Segurança Pública. A PSP continuará a utilizar todos os mecanismos legais disponíveis para garantir a segurança pública, sempre com respeito rigoroso pelos direitos fundamentais. Caso da Esquadra do Rato. Relativamente ao caso da Esquadra do Rato, importa apresentar de forma objetiva a sequência dos fatos ocorridos. 1. Atuação imediata da Polícia de Segurança Pública. Logo que teve conhecimento da situação, o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa desenvolveu diligências internas de averiguação. Articulou com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Solicitou prioridade máxima na investigação face à gravidade das alegações. O Ministério Público teve conhecimento formal a 6 de março de 2025 e tendo, posteriormente, como é natural, avocado a investigação. A Polícia de Segurança Pública colabora e colaborou integralmente em todas as diligências determinadas pelo magistrado titular do processo, culminando em cumprimento de mandatos de detenção, buscas domiciliárias e apreensões realizadas a 10 de julho de 2025. Os arguidos encontram-se sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, estando, desde logo, afastados do serviço. 2. Quanto aos processos disciplinares. Em 11 de julho de 2025, foram instaurados 3 processos disciplinares. Em 19 de novembro de 2025, a Inspeção-Geral da Administração Interna, a IGAI, avocou os processos, encontrando-se atualmente a instruí-los. A Polícia de Segurança Pública respeita integralmente, e não poderia ser de outra forma, a autonomia da IGAI e do Ministério Público, não interferindo nas respectivas competências. 3. Quanto à supervisão e comando. A Esquadra do Rato dispõe de comandante que acumula funções com a Esquadra do Bairro Alto. Adjuntos da carreira de chefe em permanência no período diurno. Supervisão noturna assegurada por 3 níveis hierárquicos distintos. Após os factos, foi reforçado o número de rondas e mecanismos de supervisão nas unidades operacionais. 3. Quanto à formação, direitos humanos e prevenção. A formação constitui um eixo estruturante na cultura da Polícia de Segurança Pública. Ao nível da formação inicial, no curso de formação de agentes, 30 horas de direitos fundamentais, 15 horas de ética e deontologia policial, 90 horas de direito penal e processual penal, 90 horas de intervenção técnico-tática, 80 horas de defesa pessoal e 60 horas de tiro. Toda a formação prática é enquadrada pela NEP sobre os limites do uso de meios coercivos. Ao nível da formação de chefes, também existe formação ao nível dos direitos fundamentais, ao nível das competências de liderança ética. De igual modo, ao nível da formação de oficiais nos ciclos de licenciatura em Ciências Policiais e mestrado em Segurança Pública, são ministradas as seguintes cadeiras: Direito Constitucional, Direito Penal e Processual Penal, Direitos Fundamentais, com cerca de 60 horas, Ética e Deontologia Policial. Desde 2023 está em desenvolvimento o curso de Direitos Humanos na Polícia de Segurança Pública, da norma à prática, coordenado pelo nosso oficial de Direitos Humanos. Em termos de medidas adicionais para 2026, a Polícia de Segurança Pública determinou que, no âmbito das 15 horas mínimas anuais obrigatórias de formação, fossem reforçadas com matérias determinadas, nomeadamente prevenção da discriminação, extremismo e radicalismo, uso de redes sociais e telemóveis pessoais, passando estas a ser matérias obrigatórias. Está ainda em preparação a regulamentação do período experimental, prevendo 30 horas adicionais obrigatórias no primeiro ano, sistema de mentoria operacional e a possibilidade de exoneração
no caso de deficiências éticas e comportamentos graves. No plano psicológico, implementámos o reforço de provas de despiste e atitudes radicais e agressivas e em 2025, à guisa de informação, foram excluídos 85 candidatos. Fazemos ainda reavaliações periódicas durante o curso no primeiro ano de serviço e temos uma estratégia de reforço das reavaliações ao longo da carreira. Senhores e senhoras deputados, a PSP não se revê nem tolera comportamentos que atentem contra a dignidade humana. Quando existem indícios de ilícito, a PSP denuncia, a PSP investiga, a PSP colabora com o Ministério Público, a Polícia de Segurança Pública instaura processos disciplinares, a Polícia de Segurança Pública afasta do serviço quem compromete os valores institucionais. A esmagadora maioria dos nossos polícias honra diariamente o uniforme que enverga, atua com profissionalismo, coragem e respeito pelos direitos fundamentais, serve Portugal com lealdade à Constituição da República Portuguesa. Compareço perante esta Comissão com total consciência da responsabilidade institucional que represento e reitero a disponibilidade permanente da Polícia de Segurança Pública para o escrutínio democrático. Para finalizar, uma palavra de grande apreço a todos os nossos polícias que diariamente garantem a segurança de quem está em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor Nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou agora passar à ronda dos grupos parlamentares e vou iniciar então pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Diretor Nacional, os senhores, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu começo por assinalar que é, pelo menos que eu me recordo, a segunda vez que o Sr. Diretor Nacional vem falar exatamente da mesma operação. E, portanto, há aqui uma perspectiva de vontade de não ser esclarecido perante aquilo que é a vontade que a PSP tem de esclarecer relativamente a estas matérias. E, portanto, diria que em relação, nomeadamente, à questão e à operação do Bem Formoso, todos nós já discutimos esta matéria subejamente, e a não ser que se queira continuar a fazer chinqueina política relativamente às matérias sobre uma questão que é de segurança, eu diria que está plasmado até no relatório ratificativo que a Inspeção-Geral da Administração do Território fez em fevereiro de 2025 relativamente à operação do Bem Formoso, que concluía dizendo que a ação de interdição de acesso à Rua do Bem Formoso, a necessidade de identificação e revista das pessoas presentes, assim como a forma da sua imobilização, sugere que as mesmas observaram os preceitos legais, gerais e específicos que versam sobre a matéria, encontram cabal justificação nas condicionantes e objetivos da Operação Especial de Prevenção Criminal, garantiram a salvaguarda da segurança do efetivo empenhado na sua realização e, terceiros, não se tendo registado excessos na sua utilização. Registro que isto não é um documento da PSP. Este é um documento da Inspeção-Geral da Administração Interna, que teve a oportunidade, até na passada semana, nos vir esclarecer as questões que também estiveram aqui em discussão e que são relevantes, e hoje ouvir o Sr. Diretor Nacional sobre as questões que têm a ver com comportamentos de agentes da polícia em esquadras da PSP, essa sim torna-se relevante, porque seria a primeira vez, e será a primeira vez, que o Sr. Diretor Nacional está a referenciar esta matéria. Partindo de um primeiro pressuposto. Não é a PSP que está a ser julgada, não é a instituição que aqui está em causa, até porque diríamos, não obstante, e é seguro que esta é a comissão onde se discutem direitos, liberdades e garantias e que estão sempre presentes no nosso pensamento, mas também não esquecemos aqueles que põem no terreno essa necessidade de defender esses mesmos direitos, liberdades e garantias, mas também, e acima de tudo, defender a lei para que possam garantir a segurança dos cidadãos e para que possamos ter, também nós, a confiança naqueles que nos defendem. E diria que, a propósito desses comportamentos que não são casos particulares que põem em causa a inspeção, mas mais do que isso eu diria que a instituição, neste caso, e ficou já bem provado, até na audição com o Inspetor-Geral da IGAI, que a instituição respondeu adequadamente. Perante a denúncia de uma situação concreta, grave, gravíssima, diria mesmo, atentatória dos valores mais elementares da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, a instituição promoveu internamente
a imediata suspensão dos responsáveis com o respectivo processo disciplinar, comunicou ao Ministério Público para que agisse relativamente a esta matéria, deu conhecimento à Inspeção-Geral da Administração Interna para agir nesta matéria, não pactuou com situação alguma quanto a isto. Podemos achar deplorável, e achamos deplorável, o comportamento das pessoas que aqui estiveram envolvidas, achamos que deve ser enaltecido um comportamento de quem não quis esconder este tipo de atitudes que ocorreu dentro das suas fileiras. Isso dissemos-lo já a semana passada aqui perante o Sr. Inspetor-Geral da Administração do Território, para deixar muito claro o ponto de partida em que nós estamos relativamente a todas estas situações. Houve outras situações que ocorreram no seio da PSP, nomeadamente quer no Funchal, quer no Porto, mas que em todas essas circunstâncias, tanto quanto sabemos, nem por parte da Provedoria de Justiça, nem por parte da IGAI, houve qualquer tipo de apontar o dedo à instituição por falta de intervenção nessa matéria. E, por exemplo, e ainda falando da IGAI, e falando nomeadamente sobre a questão da Rua do Bem Formoso, e por causa das ditas desconformidades que houve do comportamento e dos relatórios que foram feitos, eu diria que das 51 autos, isto é apenas e só risível falarmos disto, mas falemos disto para tentar encontrar aqui irregularidades ao comportamento da instituição, que foram as 6 situações de desconformidades que se encontraram nos autos do Notícia, em que a desconformidade do auto Notícia 213, poupo-me a desidentificar todo, mas está aqui presente e está no relatório da IGAI, que ostentava a data de 1/2, quando o registro de decorrência tinha sido na véspera final, 29/1, isto é uma desconformidade. Na outra desconformidade, a data de 19/6 era, afinal, em 19/7. Na outra era a data de 10/4, afinal, era em 11/4. E há uma que não sequer consta a data, e noutra também, a 948, há também uma divergência relativamente à data. Ou seja, quando se quer falar das desconformidades que foram apontadas relativamente ao comportamento da PSP, é bom que se digam quais são as desconformidades, porque estas foram desconformidades gráficas, não foram desconformidades de quem quis esconder ou alterar o comportamento da instituição, que quis defender quem quer que fosse relativamente a esta situação. Eu diria mais que o comentário sobre estas conformidades não é a preceito, é a preconceito. E, portanto, nestas circunstâncias, eu acho que, acima de tudo, a instituição que nos merece toda a honra, apoio e suporte. Que a instituição que tem crescido do ponto de vista da preocupação de defender os interesses dos cidadãos, que assume, como assumiu hoje, e que temos conhecimento, que forma os seus homens relativamente a esta matéria, não tem a responsabilidade relativamente a alguns comportamentos individuais, sendo certo que tem a responsabilidade de agir que esses comportamentos individuais não apareçam em primeiro lugar e que, quando aparecem, sejam devida e exemplarmente punidos. E, por isso, não só a questão dos procedimentos criminais relativamente aos seus perpetradores, mas também o procedimento disciplinar para que se possa apurar que, no futuro, estas situações não se venham a repetir dentro da instituição. E eu utilizaria a expressão até que foi utilizada pela Sra. Ministra da Administração Interna, não se referenciando ao caso em junho de 2024, da fruta podre que podia eventualmente estar a fazer apodrecer um cesto e, neste caso, a fruta podre foi afastada e a fruta, ou seja, o resto da instituição, não pode responder por todas estas circunstâncias que aqui estão. E diria aqui que a IGAI reconheceu isto, o Ministério Público esteve presente nas ações, nomeadamente do Bem Formoso, controlou, autorizou, acompanhou e não se pronunciou contra as práticas que foram desenvolvidas pela PSP. Eu diria que só não está de parabéns a PSP por ter agido nesta conformidade, porque houve agentes da PSP que ensombraram a instituição, mas que, em relação a elas, a PSP agiu em conformidade. Há, no entanto, uma questão, Sr. Diretor-Geral, Diretor Nacional, perdão, há uma questão que é importante relevar. E essa não está ainda plasmada em lado algum, foi aqui já referenciada, assinalamos essa, todos aqueles que foram coniventes internamente com este tipo de comportamentos, que podemos considerar tecnicamente, eventualmente, como cúmplices, inclusivamente, dessa ata, e que a PSP não pode esconder a situação. Sendo uma corporação antiga e de relevo, não pode permitir que haja quem pactue com este tipo de atitudes, mesmo que seja apenas e só por uma visualização de uma mensagem de WhatsApp ou um qualquer grupo interno. Porque isso também ensombra os comportamentos internos e isso exige que haja aqui uma intervenção clara,
clarificadora, acima de tudo, neste comportamento. E por isso, não misturemos situações de quem quer encontrar coisas que não existem dentro da instituição, não que queiramos esconder relativamente àquilo que é o comportamento de alguns agentes, mas que sublinhemos também para fora e para dar confiança aos cidadãos que a instituição agiu em conformidade e esperamos que continue a agir nesses termos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vanessa Barata, do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor Nacional da PSP, a restante comitiva, Srs. Deputados. Eu começo por, na pessoa do Sr. Diretor Nacional, deixar uma palavra de profundo apreço e reconhecimento aos milhares de agentes da PSP que, de norte a sul do país, garantem a segurança de Portugal e das nossas ruas. Depois de dizer aquilo que já foi salientado pelo deputado que me antecedeu, que já é a segunda vez que o Sr. Diretor Nacional cá vai esclarecer algumas destas questões e que, de facto, é lamentável que haja hoje aqui, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um tom de julgamento popular às nossas forças de segurança, alimentado sempre por uma retórica que tenta transformar a exceção em regra e o polícia em vilão. E, de facto, o que vemos nesta retórica é a habitual tentativa de inverter os valores estruturantes do nosso Estado de Direito, porque falam em vulnerabilidade dos imigrantes, dos sem-abrigo, sim senhora, mas esquecem-se também da extrema vulnerabilidade com que alguns agentes da autoridade fazem o seu trabalho, que saem de casa, muitas vezes sem saberem se voltam, por vezes ganham salários que não se coadunam com os riscos que correm e, em cima disto, são alvo de um escrutínio ideológico por parte de quem nunca teve que patrulhar as ruas do Martim Moniz ou as zonas mais inseguras de Lisboa. Sr. Diretor, a operação na Rua do Bem Formoso tinha objetivos claros, como aqui já foi dito: combate ao tráfico de droga, a imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos. O Governo, na altura, deu instruções para de facto, se reforçar a segurança, dar visibilidade a ações, por forma a aumentar a confiança das populações, para elas sentirem que, de facto, estão seguras. No entanto, aparentemente, a Procuradoria de Justiça veio apontar no seu ofício falhas na planificação e criticar esta mediatização. Pergunto, como é que se pode combater o crime organizado se a polícia é criticada por dar visibilidade a uma ação de segurança? É ou não a visibilidade um dos maiores fatores de dissuasão para o criminoso e de conforto para o cidadão comum? Depois falou-se aqui também no ofício assinado pelo provedor adjunto em revistas intrusivas. Pergunto diretamente se, no âmbito de uma operação como esta que está aqui em causa, existe alguma forma de revistar suspeitos de tráfico de droga ou de posse de armas que não seja intrusiva. Pode ou não o agente, não tendo planeado uma revista, mas estando perante alguma situação que lhe levante suspeita ou indício de crime, executar essa revista? Depois diz-se também, no mesmo ofício, que a polícia deve tentar executar as revistas em local resguardado. Pergunto-lhe se isso seria verosímil e se é prática comum a polícia ir para um local resguardado para fazer revistas às pessoas e mais, e que tipo de impacto mediático teria, como é que teria sido contada esta história se levássemos aquelas pessoas para um local resguardado, longe de todos os olhares públicos, para a polícia passar revista. Portanto, sobre os factos recentes envolvendo os agentes das esquadras de Lisboa, acusados de crimes graves, o Chega é claro, quem comete crimes deve ser punido. Estamos certos que o Sr. Diretor estará de acordo. Aquilo que não aceitamos é que se usem estes casos para generalizar e para falar em cultura de desumanização ou racismo institucional. Sr. Diretor, pergunto se estas situações que vieram a público são ou não são casos isolados de desvio de conduta individual, porque parece haver a narrativa de que isto é algo enraizado na PSP. E eu queria perguntar-lhe precisamente isso, se sente que os homens e as mulheres que representa padecem, de um modo geral, de características que permitam dizer que há esta tal cultura de desumanização que aqui falou o PS. O ofício da Provedoria de Justiça que motiva este requerimento, e o próprio requerimento insiste na necessidade de uma cultura de direitos humanos. A pergunta que lhe ia colocar já foi respondida de uma forma até cabal e que reiteramos. Se os agentes da PSP têm ou não têm currículos de formação com este respeito pela Constituição, pelos pilares do Estado de Direito Democrático, direitos humanos, já disse que sim, detalhou especificamente este conteúdo curricular.
E, portanto, concluo dizendo que o Chega, de facto, não permitirá que os agentes da PSP sejam o bode expiatório das falhas das políticas de imigração durante anos de alguns partidos neste país. Estamos certos que, em geral, estes homens e estas mulheres dão tudo o que têm para que possam garantir a nossa paz e a nossa segurança de todos. Sem polícia não há liberdade e estamos certos de que o caminho para melhorar a confiança dos cidadãos nas instituições que garantem, no fundo, a sua segurança, passa e passará sempre por não ignorar estes profissionais, valorizar o seu trabalho, melhorar as suas condições de trabalho, transmitir confiança, autoridade, brio naquilo que fazem, e só é possível estando ao seu lado. E é assim que o Chega quer estar, ao lado da polícia, escutando os seus anseios, capacitando a polícia e dotando-os das melhores condições possíveis para bem executarem o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora novamente ao Partido Socialista. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço só, tenho 8 minutos, não é? Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentando outra vez o Sr. Diretor Nacional da PSP. Eu gostava de começar por fazer um comentário neste sentido. O Parlamento está muito diferente. Está muito diferente. Nós, em 2018 para 2019, fizemos um relatório na primeira comissão sobre a situação do racismo e da xenofobia em Portugal. Na altura fizemos-lo com a ajuda das forças de segurança, como se recordará. Fizemos-lo com a ajuda das forças de segurança e aprovámos um relatório com cerca de 140 páginas por unanimidade. Todos os partidos votaram a favor. Na altura discutia-se problemas como a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança, noutros organismos do Estado. Discutia-se problemas como o racismo nas forças de segurança, sem ter de se dizer sempre, cada vez que se fala no assunto, não estamos a dizer que toda a força, não estamos a generalizar. Todos consideramos que as forças de segurança, obviamente, são um pilar fundamental, como eu disse na minha intervenção inicial, do Estado de Direito. Todos éramos capazes de fazer este debate e esse relatório está disponível online para quem queira ver, identificando os problemas com os votos favoráveis de todos os partidos. Ainda não existia, naturalmente, um dos partidos que aqui está representado. E eu queria insistir relativamente aos temas que estávamos aqui, o CDS votou a favor. O CDS votou a favor, nomeadamente as questões que aqui referi. Eu queria insistir naquilo que foi aqui referido para dizer o seguinte. Na altura que foi feita a operação na Rua do Bem Formoso, nos dias anteriores a esta operação, o Governo repetidamente afirmou que esta e outras operações respondiam à sua nova orientação para controlar os imigrantes e combater a criminalidade. E apesar do país ser dos mais seguros do mundo, penso que concorda, dizia o Governo na altura que não podíamos viver à sombra da bananeira no que toca à segurança. Eu perguntei aqui, numa audição, ao então Diretor da Polícia Judiciária, atual Ministro da Administração Interna, a quem é que ele achava que interessava este discurso de colar a insegurança à imigração. E o então Diretor da Polícia Judiciária disse que esse discurso interessava àqueles que querem ligar incorretamente a imigração ao crime, nomeadamente a um determinado eleitorado extremista, mas que todas as estatísticas demonstram que não existe qualquer relação entre criminalidade e imigração, que aliás tem descido nas últimas décadas de forma sustentada. Perguntava se concorda. Por outro lado, quando a provedora falha em críticas relativamente à atuação no Bem Formoso, eu penso que todos temos a ganhar, se há relatórios, quer seja da IGAI, seja da provedora, penso que nenhuma instituição é capaz de agir sem errar, nenhuma instituição. E, portanto, quando há relatórios, todos temos a ganhar em refletir sobre eles e não tendo que dizer a cada segundo que não estamos naturalmente a generalizar. Quando diz que houve uma falha crítica na avaliação de risco, nomeadamente nos pressupostos, eu pergunto se houve um documento
de avaliação de risco por parte da PSP. Isso é importante, como resposta possível à crítica da provedoria. Por outro lado, se há um documento de avaliação de risco, se houve um documento de avaliação de risco. Por outro lado, naturalmente, há aqui vários juristas e é possível haver abordagens diferentes da lei. Eu, como jurista, não entendo que a provedoria faz neste relatório uma avaliação correta quando diz que, efetivamente, quando alguém é encostado à parede, deve ser-lhe comunicado de que é suspeito. Portanto, eu pergunto se é normal, naquela situação, se eu fosse a passar na rua, ser encostada à parede, ser revistada, não me ser dito de que é que eu sou suspeita. Do meu ponto de vista, a leitura que eu faço dos 2 diplomas que me disse, que aqui referiu conjugados, isto não é admissível. Não é admissível. E queria que se pronunciasse sobre isso. Por outro lado, é evidente que foi criado um estigma sobre aquelas pessoas. As imagens que foram vistas na televisão, que aqui foi por uma senhora deputada glorificada, dizendo que é bom ser visto porque as pessoas ficam a ver criminosos a serem encostados à parede. Aquelas pessoas não são criminosas, são cidadãos. Que eu saiba, quando foram revistados, aquelas pessoas são criminosas porquê? Não são criminosas. Portanto, ver pessoas a serem encostadas à parede aumenta a percepção de segurança? Fica aqui a pergunta. A mim não aumentou a percepção de segurança. Aumentou o estigma sobre uma comunidade que ainda hoje tem um trauma muito grande, viva ou não viva ali. Basta falar com a comunidade do Bangladesh do Porto, com a comunidade do Bangladesh de Lisboa. Não é preciso ser... ou outras, não é preciso ser residente na Rua do Bem Formoso, mas ser um cidadão imigrante do Indostão, ter determinadas características físicas para perceber porque é que o estigma ficou. Se isto dá vontade de rir a algumas pessoas, não dá certamente a quem ficou com o estigma. Porque eu também ouvi testemunhos de pessoas que passaram na rua sem aquelas características e a quem foi dado livre passo para continuar a passar. E, portanto, isto é complicado. Eu queria que comentasse as pessoas que juntaram as suas queixas. Não estou a fazer acusação nenhuma. Eu gostava de poder fazer as minhas perguntas sem o deputado João Almeida, do CDS, parar de se juntar ao tipo de interferência que o Chega faz, se não quiser mudar de bancada parlamentar. Estes testemunhos foram juntos, como sabem, às queixas que foram entregues à Provedoria de Justiça. Não fui eu que as fiz. E, portanto, eu pergunto como é que reagem a essas queixas que foram feitas junto da Provedoria de Justiça, no sentido de haver pessoas que testemunharam dizer terem passado e não terem sido objeto de revista. Não estou a fazer acusação nenhuma, estou a dizer que foram testemunhos feitos, que eu ouvi e que foram entregues na Provedoria de Justiça. Depois, queria perguntar se não consideram que aquilo que transmite segurança às pessoas, em vez da chamada da comunicação social, que eu gostava de saber quem é que chamou e porquê, se não é polícia de proximidade, se não é iluminação das ruas, se não é isso que nos transmite segurança. Finalmente, relativamente ao outro requerimento, eu queria perguntar, tenho a certeza que, obviamente, depois de quase um ano destes crimes, quando se soube, eu tenho a certeza que foi feito tudo conforme manda a lei, não passa pela cabeça outra coisa, ninguém está aqui a duvidar disso. Agora, eu pergunto se houve alguma atuação, depois de conhecidos estes crimes praticados na Esquadra do Rato, se houve alguma atuação no sentido de garantir videovigilância em todas as esquadras sem ângulos mortos, se houve alguma atuação no sentido de garantir algum tipo de alteração do tipo de denúncias que se pode fazer, nomeadamente algum canal de denúncias, para que todas as pessoas se sintam seguras a fazer denúncias, nomeadamente aqueles agentes que possam ter visto imagens no WhatsApp e tenham por alguma razão receio de fazer denúncias, e por outro lado, quais são e terminava com isto, quais são as medidas que são tomadas ou que existem para a preservação de imagens daquilo que se passa no interior das esquadras. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Cumprimento o Sr. Diretor Nacional da PSP, as pessoas que o acompanham, os Srs. Deputados. Sr. Diretor Nacional, começarei pelos acontecimentos da Esquadra do Rato. E aquilo que me preocupa nestas matérias são, obviamente, estes casos, que nós desejamos que sejam casos isolados, que nem por isso deixam de ser casos graves, obviamente, chocantes na descrição que conhecemos destes factos, mas para além do necessário combate a estas situações que são isoladas, esperamos nós, preocupa-me quando ouço um discurso político de responsáveis do Ministério da Administração Interna que recorrem eles próprios, esses discursos, a generalizações. Nós tivemos, nos últimos anos recentes, 3 ministros da Administração Interna, portanto, já nas 2 últimas legislaturas, da primeira ministra da Administração Interna dos governos da AD, ouvimos referências, e refiro-me a Margarida Blasco, a fruta podre. Da ministra que lhe sucedeu, ouvi eu no Parlamento, em plenário, a referência a uma cultura de violência mais presente nos jovens e, nas suas primeiras intervenções do novo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, uma das prioridades, eu diria que foi talvez a primeira referência pública que fez, foi ao combate a comportamentos desviantes na PSP. E, portanto, nós acreditamos que a Polícia de Segurança Pública, as forças policiais em geral, são absolutamente determinantes para a manutenção da legalidade do Estado de Direito, para que os cidadãos possam ter uma vida segura, não há liberdade sem segurança, mas fico francamente preocupado quando sucessivamente responsáveis pelo Ministério da Administração Interna fazem afirmações com este teor, porque nós estamos habituados a que determinadas forças políticas façam generalizações. Quando os responsáveis ministeriais são eles que fazem generalizações, eu fico preocupado. Portanto, queria perguntar-lhe, de facto, qual é a visão que tem e se estamos perante fenómenos preocupantes, fenómenos que estão a crescer dentro, nomeadamente, da Polícia de Segurança Pública, ou se, tal como desejamos e tal como esperamos, se trata mesmo de fenómenos isolados e que estas generalizações que estes responsáveis pelos ministérios, pelo Ministério sucessivos, pelo Ministério da Administração Interna, têm feito, são elas, sim, abusivas, porque induzem uma visão que não é a visão que existe na realidade. Queria também perguntar-lhe, depois, relativamente à situação do Bem Formoso, algumas coisas. Nós assistimos aqui, eu também fico preocupado com isso, a uma tentativa, pareceu-me, de forçar uma conclusão que, até ver, das palavras do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e até das entidades que avaliaram esta situação, forçar uma conclusão que me parece, ela sim, abusiva, a de que a Polícia de Segurança Pública terá atuado nesta matéria em violação grave dos direitos, liberdades e garantias. Os dados que conhecemos não permitem concluir isso e, portanto, eu, desse ponto de vista, considero, de facto, que forçar essa conclusão, até com algum tipo de acusação de que ela foi dirigida a uma determinada comunidade, parece-me, isso sim, abusivo. Em todo caso, gostaria de lhe fazer algumas perguntas, que também, eu lembro-me bem no momento, estávamos em pré-campanha eleitoral, em campanha eleitoral, eu lembro-me bem que o próprio Primeiro-Ministro Luís Montenegro, nessa altura, referiu que não gostou de ver as pessoas encostadas à parede. Portanto, as perguntas que eu lhe tinha para fazer aqui nesta matéria são genéricas também. O Sr. Diretor Nacional referiu já que estas iniciativas, estas diligências, este caso não foi isolado, seguramente.
há de haver outras situações em que se recorre na mesma a este tipo de intervenção e a este tipo de atuação da polícia. Mas gostava de o ouvir, tentando clarificar de forma definitiva, que estas ações não são ações que ocorram uma ou duas vezes por ano. Presumo que não sejam, e gostava de o ouvir novamente sobre isso. Depois também queria perguntar-lhe quais são os critérios, ou seja, quando há uma determinada ação policial, uma determinada operação, quais são os momentos em que o tipo de intrusão, vamos lhe chamar assim, temos que reconhecer que uma revista pessoal é um momento de intrusão, em que momento é que isso decide? Se é antes da operação, se é no decorrer da operação e quais são os critérios que justificam esse tipo de atuação. Depois, apesar de, na minha perspectiva, termos que concluir que a generalidade dos pareceres e das avaliações que foram feitas apontam para o facto de não estarmos aqui perante nenhum tipo de ação direcionada, de ação abusiva, é certo que há aqui alguns reparos e, portanto, queria perguntar ao Sr. Diretor Nacional se, em função desses reparos, foi feita alguma alteração na atuação da Polícia de Segurança Pública, neste caso, se houve alguma absorção, digamos assim, desses reparos, dessas recomendações que foram feitas. A minha preocupação, neste caso, foram três, na verdade. Foi a questão de haver ou não uma intervenção política, ou seja, se houve uma direção política desta intervenção ou não, se houve um excesso de mediatização deliberado ou não, porque de facto não vimos essa mediatização noutras intervenções, e depois a questão dos resultados, que face à ameaça que justificou uma intervenção desta natureza, os resultados parecem ser relativamente modestos e, portanto, perguntar-lhe se houve um erro de avaliação da ameaça que existia face aos resultados existentes. Portanto, eram estas as questões que lhe queria colocar, não sem terminar, fazendo-lhe uma outra pergunta mais genérica, que tem a ver com o seguinte. Recentemente foram reduzidos os limites mínimos de recrutamento para a Polícia de Segurança Pública. Portanto, é possível agora recrutar agentes mais jovens do que era no passado. Até face àquela visão que foi transmitida por um responsável do Ministério da Administração Interna que existirá uma cultura de violência, nomeadamente entre os agentes mais jovens, aquilo que eu lhe queria perguntar é se no recrutamento de agentes mais jovens, e em geral, já agora, se estamos a ter algum cuidado especial na sua formação, porque é evidente que alguém que tem 27 ou 28 anos tem um nível de maturidade diferente de quem tem 18 ou 19 anos. E, portanto, eu queria lhe perguntar se essa circunstância está a ser devidamente acautelada no recrutamento, nos perfis identificados, na seleção e na formação destas pessoas que estamos a recrutar neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Diretor Nacional da PSP e a restante comitiva e agradeço a sua presença e a vossa presença aqui hoje. Enquadrar estas questões que estamos aqui a discutir, que nós encaramos como bastante relevantes, mas dividi-las entre quem está a favor da PSP ou quem está contra a PSP é não só enganador e falso, como bastante redutor. É precisamente por nós valorizarmos o papel da PSP, reconhecermos a importância que a PSP tem enquanto uma polícia de defesa do Estado de Direito, defesa da legalidade e essencial para a segurança de todas as pessoas, que achamos que faz parte do nosso papel também fazer o escrutínio quando alguma coisa possa não correr da melhor forma. E acho que é dessa forma que se defende não só o trabalho de todos aqueles que todos os dias saem à rua e que cumprem as regras, como o prestígio da instituição e como a confiança que os cidadãos devem ter e devem continuar a ter e que nós acreditamos que podem continuar a ter na PSP. Não é fingindo que não existem problemas ou que não existam questões que possam ser melhoradas ou que não existam até ameaças e que seja necessário agir sobre elas. Posto isto, sobre os requerimentos aqui em questão e sobre a operação do Bem Formoso, é verdade que já teve noutras oportunidades
a possibilidade de responder sobre esta matéria. A verdade é que também, passado algum tempo sobre essa operação, isso também pode nos ajudar a todos a fazer uma reflexão um pouco melhor sobre a sua justificação ou não, a sua necessidade ou não. E, portanto, a primeira pergunta que gostaria de fazer é precisamente que avaliação é que a Direção Nacional da PSP faz neste momento dessa operação. Também nos deu dados sobre as várias operações especiais de prevenção que são realizadas todos os anos, e não duvidamos que sejam bastantes. A diferença desta é que os órgãos de comunicação social foram informados, estiveram no local e, no fundo, noticiaram praticamente em direto aquilo que estava a acontecer, e por isso também gostaria de insistir nesta questão de perceber quem é que decidiu informar previamente os órgãos de comunicação social. Por outro lado, a Provedoria de Justiça também identificou várias falhas graves na planificação da operação, em particular quanto à previsão da necessidade de realização de revistas pessoais e a sua justificação. Também perceber como é que responde a Direção Nacional a esta qualificação e às falhas concretas, e se reconhecem que existiram falhas concretas na preparação da operação. A Provedoria também recomendou que, em operações futuras, a PSP justifique de forma explícita, na planificação ou durante a ação, a necessidade de recorrer a revistas pessoais, bem como proceda a avaliações prévias de impacto centradas nos direitos humanos. Também perceber se estas recomendações já foram acolhidas integral ou parcialmente. Perceber também em que medida é que a Direção Nacional reconhece que esta operação possa ter tido impactos específicos em comunidades específicas, nomeadamente em comunidades racializadas, em imigrantes, potenciando precisamente estas percepções de discriminação e de profiling étnico, e que diagnóstico é que fazem da natureza desta ação relativamente a estes potenciais riscos. Relativamente ao plano de prevenção das manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança, este plano é de 2021 e define como um dos principais objetivos a construção de uma estratégia de combate à discriminação e às práticas discriminatórias nas forças e serviços de segurança, e inclui medidas em várias áreas. O Sr. Diretor Nacional falou-nos em várias medidas e coisas que já estão a acontecer na prática em termos de formação, mas gostaria de perceber que balanço é que faz a Direção Nacional da execução deste plano até ao momento, quais é que são as medidas específicas do plano que já foram implementadas pela PSP, seja, como já referiu, ao nível da formação inicial e contínua em direitos humanos, igualdade e não discriminação, também relativamente à recolha de dados e monitorização de incidentes com possível motivação discriminatória e da gestão de queixas internas e externas por discriminação. E se isto está a ser implementado. Deixe-me também dizer que, neste caso em específico e no caso em específico da situação da Esquadra do Rato, aquilo que nos preocupa não é tanto a atuação hierárquica ou aquilo que a estrutura, no fundo, se agiu ou não naquele momento, porque nos parece, daquilo que é conhecido naturalmente, que efetivamente agiu, mas isto abre uma discussão maior. É que as condutas que foram descritas e que aparentemente estarão inclusivamente documentadas em vídeo são de uma extrema gravidade, são de uma extrema violência, são de uma de uma desumanização completa, que foram partilhadas. Sim, a senhora deputada do Chega está-se a rir, não parece que isto seja motivo para rir. Aquelas condutas, as situações a que aquelas pessoas foram sujeitas, independentemente de outras considerações sobre, que naturalmente não fazemos, sobre a presunção de inocência, não é isso que está aqui em causa, havendo uma gravação de determinadas condutas que acontecem dentro de uma esquadra, é algo que nos deve, logo à partida, preocupar e acho que essa violência nos deve preocupar a todos, independentemente do partido político, da ideologia, seja daquilo que for,
porque não só houve quem praticasse essa conduta, como houve quem partilhasse em grupos com dezenas de outros agentes e, portanto, enfim, é preocupante. É preocupante e também fazer referência àquilo que já foi aqui dito sobre também as justificações que nos vão sendo dadas para isto. Nós vimos a anterior Ministra da Administração Interna falar-nos de uma cultura de violência que, enfim, que seria mais prevalecente entre os mais jovens. Não sei se acolhem essa justificação ou não. Perceber que impactos é que todos estes planos, toda esta discussão que nós temos tido, têm na efetiva capacidade de identificar pessoas que se juntam às forças de segurança, mas que não cumprem objetivamente os requisitos para o poderem fazer. Também já foi aqui colocada uma questão que tem a ver precisamente com a dificuldade que as forças e serviços de segurança têm neste momento em reter os profissionais. Sabemos todos que isso acontece, seja pela falta de condições financeiras, de condições materiais, etc. Mas se a redução dos critérios também tem alguma implicação e se no próprio momento do recrutamento se é possível fazer essa distinção entre as pessoas que estão aptas a servir o nosso país desta forma e aquelas que objetivamente não estão e que devem ser afastadas, e também perceber se entendem, se reconhecem que existem efetivamente riscos de infiltração concertada, com objetivos concretos relativamente às forças de segurança, e o que é que se pode fazer para contrapor a esses riscos, caso naturalmente eles existam. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do CDE. O Sr. Deputado João Pinto de Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Diretor Nacional. E começo por onde o Sr. Diretor Nacional terminou, que é pelo expressar o apreço do Grupo Parlamentar do CDS e meu pessoal por todos os elementos da PSP, por todos mesmo. Porque se houver algum que saia daquilo que é a cultura da PSP, não merece sequer ser englobado nesses todos. E, portanto, ter a cultura de defender a PSP é defender que todos são aqueles que honram e que os que não honram não têm sequer lugar e não merecem fazer parte desse conjunto. E isso tem de ser muito claro. E eu sei que é claro para a cultura que existe dentro da PSP, é bom que seja claro também para quem diz que respeita muito a PSP, respeita muito os seus agentes, respeita muito a sua ação, mas tem sempre um mas para dizer a seguir. Isso não é respeitar. Peço imensa desculpa, mais vale dizer que não dizerem que respeitam. Porque se o mas vem a seguir, e o mas é destruir tudo aquilo que supostamente estava englobado no respeito que se exprimiu anteriormente, então não vale a pena. E eu quero colocar, acho que as perguntas têm de ser feitas. Quem levanta suspeitas tem que ter a coragem de fazer as perguntas como foram feitas. Foi levantada aqui uma suspeita gravíssima de existência de racismo e de discriminação numa operação policial. Mas não foi dito assim. Foi dito, eu não sei e tal, mas o que dizem umas pessoas, ou até testemunharam, é que os de determinada etnia foram encostados à parede e ao mesmo tempo passavam outros e não foram. O que é isto senão uma acusação grave de discriminação e de racismo sobre elementos da PSP? Só não se percebeu se estavam a dizer que se isso era determinado pelos superiores hierárquicos ou se foi do livre-arbítrio dos agentes que estavam no local. Só faltou detalharem isso. Agora, a acusação foi feita e tem de ser esclarecida. Sr. Diretor Nacional, houve ou não houve pessoas que foram encostadas à parede por serem de determinada etnia e outras que por não serem não foram naquele momento. Isto é fundamental de ficar já esclarecido. Segunda questão, que é muito importante ficar já esclarecida também. Independentemente do contexto e da felicidade, ou da profunda infelicidade da anterior Ministra da Administração Interna quando se referiu à cultura de violência. A questão aqui não é se disse, se não disse, se o contexto era aquele, se foi infeliz, se não foi infeliz. O que é importante aqui é dizer, Sr. Diretor Nacional, existe uma cultura de violência na PSP, neste momento, no início do ano 2026, que compara com uma cultura diferente na PSP durante os anos anteriores? Ou com a cultura histórica da PSP? A PSP virou, hoje em dia, uma força de segurança onde os seus elementos, designadamente os mais novos, têm uma conduta mais violenta que no passado?
ou a conduta respeita às mesmas orientações e à mesma doutrina que a PSP tem há muito tempo e que, obviamente, quem enverga a farda da PSP tem de respeitar sob pena de não ter lugar nesta força. É ou não é assim? Depois, outra pergunta factual. Eu gostava de saber, Sr. Diretor Nacional, eu não sou de Lisboa e, portanto, não tenho a facilidade que outros senhores deputados têm em saber onde é que são os sítios e essas coisas. Eu queria lhe perguntar se a Rua do Bem Formoso, onde ocorreu esta operação, é a mesma Rua do Bem Formoso onde, quarta-feira passada, houve um tiroteio com 3 vítimas, uma das quais em estado grave. Porque, como eu ouço dizer que essa Rua do Bem Formoso, eu nunca lá fui, é tão pacífica, que toda a gente vive a distribuir flores uns aos outros, que são todos amigos uns dos outros, e se nós lá formos, provavelmente também nos oferecem uma flor e nos tratam muito bem, se é a mesma Rua do Bem Formoso, onde muito tempo depois desta operação aconteceu um tiroteio, e aliás, o Sr. Diretor Nacional já tinha dito, parece que é a mesma Rua do Bem Formoso, já tinha havido um homicídio também anteriormente. Só para nós percebermos se estamos geograficamente a falar da mesma zona da cidade de Lisboa, que eu não tenho o privilégio de conhecer tão bem como outros senhores deputados. Depois, a cultura da generalização. Há aqui uma questão que é muito importante também. Nós sabemos que o Partido Socialista é capaz de acabar com um serviço de segurança por uma conduta repugnante de 4 ou 5 dos seus membros. Assistimos a isso. Conseguiu-se destruir um dos principais serviços de segurança do mundo a combater o tráfico de pessoas porque 2 elementos seus tiveram um comportamento irresponsável. Portanto, livre-nos do Partido Socialista vir com esta cultura para outros. E, portanto, perguntar-lhe se é ou não é fundamental que haja um respeito institucional que nunca se confunda com uma avaliação, seja no caso das esquadras de Lisboa, já lá vamos, seja noutro caso qualquer. Essas situações têm de ser imediatamente isoladas e combatidas de forma exemplar para não contaminarem a organização. E se ao nível da tutela política se mistura tudo, se isso pode ou não pode ser danoso, agora já em abstrato, não pondo o Sr. Diretor Nacional da posição de comentar esta tutela política ou outra, se isso pode ou não ser danoso para a própria instituição. Depois, perguntas finais. Sobre indicações. Relativamente à operação do Bem Formoso, recebeu alguma indicação direta da tutela política ou de outro elemento político para aquela operação em concreto? Relativamente também a essa operação do Bem Formoso, a lei que aqui invocou é uma lei aprovada já na vigência da atual maioria parlamentar e do atual governo, ou é lei que tem datas anteriores e que se aplicou a outras operações idênticas com outras forças políticas no governo e maioritárias no Parlamento? Outra questão muito concreta, sobre o procedimento de revista. O procedimento de revista adotado foi diferente daquilo que existiu noutras operações no passado, com outras tutelas políticas e, deixe-me dizer também, com outras direções nacionais da PSP, ou o procedimento de revista é o mesmo? Dito tudo isto, há uma ideia também subjacente que é, está bem, respeitou-se tudo da lei, mas foi no limite da legalidade, dando a entender que supostamente a lei pode não estar correta ou pode ter sido pervertida na sua aplicação pelos elementos da PSP que a aplicaram. Se aquilo que foi feito e a interpretação que foi feita destas leis para esta operação foi ou não foi a mesma interpretação para os mesmos procedimentos em operações anteriores noutros momentos históricos. Depois, ainda relativamente à questão das esquadras de Lisboa, também disse o Sr. Diretor Nacional, e é muito importante, quando o Cometlis tomou conhecimento, agiu em conformidade, isolando a situação e procurando rapidamente aplicar tudo aquilo que são regras que devem ser aplicadas. Agora, preocupa-nos a todos, e essas é que são as perguntas que fazem sentido. Havendo a noção de que este tipo de práticas acontecia há algum tempo e que inclusivamente foram partilhadas em redes sociais ou no WhatsApp entre elementos que tinham praticado estes atos e outros que não os tinham praticado, qual é a avaliação que se faz para não ter sido evidente mais cedo que isto existia? E como é que se pode, efetivamente, dentro da própria PSP, criar mecanismos de alerta para que este tipo de situações
a acontecer sejam detectadas mais cedo. Isso sim, conseguirmos, acho que é o desejo de todos e também da Direção Nacional da PSP. E por aqui fico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Diretor Nacional da PSP. Tem uma missão de grande exigência à sua frente e cumprimento e desejo-lhe maior sucesso. Começar por notar o seguinte. O Sr. Diretor Nacional vai-me corrigir se eu errar, mas eu tenho o entendimento, creio eu, que da sede do Caldas até à Rua de Bem Formoso, a pé, devagar, serão uns 15 minutos, a descer, a subir devem ser uns 17 minutos. E creio eu que da esquadra... Espera. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado, nós estamos aqui acho que há um mínimo de respeito pelas entidades que estão a ser ouvidas. E acho que neste momento esse respeito foi ultrapassado. Mas tem a palavra, Sr. Deputado. Agradeço que deixem falar. Ninguém o interrompeu, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor de falar. Tem a palavra, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Pinho Almeida deve ter recordado agora que no 25º Governo Constitucional foi Secretário de Estado da Administração Interna. Curiosamente, foi o Governo que inaugurou a atual primeira esquadra da PSP, o Diretor Nacional da PSP vai-me corrigir se eu estiver errado, que cita na Rua da Palma, que ficará a uns 30 segundos da Rua de Bem Formoso, se formos devagar e apanharmos um bocado de trânsito na Almirante Reis. Portanto, eu tenho a plena convicção que o Sr. Deputado João Pinho de Almeida foi Secretário de Estado da Administração Interna, certamente conhece a Rua de Bem Formoso e a atuação histórica da PSP naquela zona. Aliás, tenho a plena consciência, não quero acreditar que o Secretário de Estado da Administração Interna não conhece uma das mais relevantes esquadras da Polícia de Segurança Pública e o papel que tem, aliás, no policiamento daquela zona da cidade de Lisboa, e era mesmo sobre isso que lhe queria perguntar, mas creio que, aliás, que o Ministério da Administração Interna ainda é em Lisboa. Bom, Sr. Diretor, eu queria lhe perguntar o seguinte. Em 2024, do ponto de vista da administração interna e da atuação policial, ficou marcada pela campanha Portugal sempre Seguro, e creio que, aliás, foi com base nesse enquadramento que aconteceu a operação na Rua de Bem Formoso no dia 18 de dezembro. E sobre isso queria fazer 3 perguntas. Primeiro, nós assistimos no dia 8 de novembro a algo relativamente inusitado, que foi no debate do Orçamento do Estado, o Sr. Ministro da Presidência, que não tem tutela direta sobre a PSP, comentar em direto a primeira grande atuação no quadro da campanha Portugal Sempre Seguro, criando a percepção pública de que havia uma sobre-governamentalização da atuação da PSP e transformando isso, evidentemente, num ponto de escrutínio político por impulso por próprio Ministro. E é nesse quadro que se começa a escrutinar a campanha Portugal Sempre Seguro, cujo balanço nunca foi publicado, apesar de diversas garantias da Ministra e de outros secretários de Estado nesta mesma comissão. Portanto, a primeira pergunta que lhe faço é qual é o balanço do Portugal Sempre Seguro e se a forma como foi comunicada foi profícua para a atuação da polícia. Se o país ficou mais seguro pela forma como foi comunicado ou se isso criou, aliás, mecanismos de distração sobre essa sobrepolitização da atuação da polícia. A segunda é se acha que a atuação na Rua de Bem Formoso no dia 18 de dezembro deve ser repetida, ou se não há lições a tirar, seja com o contributo da Provedoria de Justiça ou da análise que a própria Direção Nacional da PSP faz. Ou seja, a atuação da polícia ficou mais fácil na Rua de Bem Formoso na sequência daquela operação ou não? E vou concluir. Tem que concluir. Sim, vou concluir. O início da minha intervenção demorou a arrancar, tendo em conta a turbulência que se verificou de forma inusitada aqui na sala número 1 das comissões. Por isso, pergunto-lhe muito diretamente, Sr. Diretor, ou seja, o trabalho da PSP ficou mais fácil, repetia aquela operação tal como ela foi, qual é que é o balanço que faz da campanha Portugal Sempre Seguro e se o Sr. Diretor Nacional consegue finalmente revelar o indicador de percepção de segurança que na altura a Sra. Ministra Margarida Blas reiteradamente prometeu que iria apresentar aqui e que seria a justificação da campanha Portugal Sempre Seguro. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegamos agora ao fim das rondas dos grupos parlamentares e eu daria então agora a palavra final ao Sr. Diretor Nacional, que poderá utilizar, tem 25 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados e deputadas pelas diferentes questões. Desde já digo, se houver alguma que não responda, estamos sempre disponíveis, se não for nesta sede, em sede posterior, para dar, porque há aqui algum elemento mais concreto em termos de informação que poderei não ter. Começo também, da mesma forma que comecei a minha apresentação, por tanto numa das situações, tanto na situação da Rua do Bem Formoso, como nas alegações sobre a Esquadra do Rato, de também agradecer a todos os polícias, porque o trabalho que os nossos polícias fazem são a característica principal, na minha opinião, juntamente também com todas as outras forças e serviços de segurança, juntamente com a arquitetura que o país tem, seja no sistema de segurança, seja no sistema de justiça, seja também no sistema político, seja a população que vive em Portugal, mas fazem com que Portugal seja um país bom para viver e com que Portugal seja um país seguro. Relativamente às alegações de conduta negativa, porque foi um pouco transversal a todos os grupos parlamentares que existam, temos tolerância zero a todas as situações de abusos dos direitos fundamentais. Toda e qualquer alegação que chegue ao conhecimento da hierarquia são sempre devidamente investigadas. Quando temos competência, quando não temos competência, encaminhamos para a entidade competente. A Polícia de Segurança Pública é das instituições que tem, em termos de controlo da atuação policial, seja do ponto de vista interno, pela hierarquia, pelos pares, pelos subordinados, tem um grande crivo e escrutínio. Além da hierarquia, tem também a tutela, porque, como sabem, em termos de responsabilidade disciplinar, o Diretor Nacional tem competência limitada. E, como é natural, é o Sr. Ministro da Administração Interna, quem quer que seja, que, consoante os casos, e a todos também é dado o direito de defesa. Portanto, da mesma forma que qualquer cidadão tem o direito à presunção da inocência, aos polícias também deve ser garantido a presunção da inocência. Cada caso é um caso e devemos, pelo menos temos essa obrigação, da mesma forma que investigamos todas as alegações que existem, da mesma forma, todo e qualquer caso devemos deixar que, enfim, quem quer que seja objeto das alegações se possa defender para que justiça seja feita. E quando houver um caso transitado em julgado, aí sim a pessoa, seja polícia ou não polícia, porque aplica-se aos dois casos, seja polícia ou não polícia, deverá assumir as suas responsabilidades. Tem também o controle externo da atividade policial, sendo a minha presença hoje aqui nesta comissão um exemplo do controle externo da atividade policial. E na Polícia de Segurança Pública, a começar pelo Diretor Nacional, temos que estar todos sujeitos ao escrutínio, porque não é um monopólio do uso da força na Polícia de Segurança Pública, mas com o uso da força surgem mais responsabilidades. E quero garantir a esta Comissão, da mesma forma que quero garantir aos portugueses ou a quem escolhe Portugal para visitar, para trabalhar, e o turismo é muito importante para Portugal, de que os nossos polícias têm uma formação que lhes é dada e o espírito de missão da Polícia de Segurança Pública, talvez a melhor característica que tem cada polícia, e a Polícia de Segurança Pública, enquanto instituição, é o serviço ao cidadão antes da proteção da instituição. Portanto, este controle externo, que também é feito pelo Ministério Público, o formal, e depois temos o informal. Os jornalistas, a população, as alegações que nos vêm
a senhora deputada falou sobre as denúncias. Qualquer denúncia é sempre investigada. Temos também a provedoria, que o relatório que nos chegou às mãos, que, como é natural, temos também a nossa inspeção, temos também os nossos comandos e cada uma das compartimentações das sugestões que são feitas são tidas, como é natural, em devida consideração. Portanto, o controlo interno ou externo, formal ou informal, é muito relevante. E na Polícia de Segurança Pública, mais uma vez digo, temos tolerância zero a tudo o que vá contra a lei e todos os casos são investigados. Relativamente ao caso da Rua do Bem Formoso, como disse, foi sujeita ao escrutínio, à tutela, à direção, porque, como é natural, nós trabalhamos com o Ministério Público, assim nos exige a lei. A lei é de 2 de fevereiro de 2006, portanto não é uma lei que seja recente, é uma lei de 2006. Como é natural, todas as leis podem sempre ser melhores, mas é uma lei que permite, ao abrigo do regime jurídico das armas e munições, fazer este tipo de operações, sempre, como disse, e neste caso não é obrigatório que esteja, mas o Ministério Público teve presente, o que dá uma maior garantia em termos do uso da força. Temos, como disse na minha inauguração, na minha intervenção inicial, temos centenas de operações que foram feitas ao longo dos anos e desde a Operação Especial de Prevenção Criminal na Rua do Bem Formoso já fizemos outras. Aproveito também para dizer que as pessoas da Rua do Bem Formoso não são discriminadas, porque nós tanto fazemos operações na Rua do Bem Formoso, como fazemos em Alvalade, como fazemos no Porto, Braga, Guimarães, fazemos em qualquer lugar onde se justifique, de acordo com os critérios que vêm definidos. Da mesma forma que, relativamente às buscas ou revistas, têm, portanto, conceitos diferentes em termos da feitura. Vou ler aqui o ofício que nos foi enviado, porque, como é natural, relativamente à última norma das nossas revistas, à nossa NEP, enviámos para a IGAI para recebermos os cumprimentos. E ainda bem que é antes do meu mandato enquanto Diretor Nacional, portanto estou perfeitamente à vontade. E a resposta que recebemos da Senhora Inspetora-Geral à data: após análise da proposta de NEP referente a revistas, somos a informar Vossa Excelência de que não só nada temos a obstar ou acrescentar, como ainda se nos afigura que a NEP se encontra elaborada de forma muito rigorosa e com elevada qualidade técnica, o que nos dá uma garantia de que o exercício, não quer isto dizer que poderá haver, numa situação concreta, aqui e ali, alguma situação digna de crítica ou até de queixa, de denúncia, que será muito bem. Mas, em termos formais de doutrina, temos, do ponto de vista legal, relativamente às operações especiais de prevenção criminal, e do ponto de vista mais técnico, relativamente à norma de execução permanente, temos, digamos assim, alguma segurança jurídica de que o que é feito bem. Relativamente também, porque é muito importante, a Polícia de Segurança Pública, os nossos polícias, e gostamos sempre mais, falámos de recrutamento, gostávamos também mais minorias concorressem à Polícia de Segurança Pública. Faço aqui também um apelo, através desta Comissão, mais mulheres concorressem à Polícia de Segurança Pública, mais pessoas concorressem à Polícia de Segurança Pública, porque a Polícia de Segurança Pública, tanto os polícias como o pessoal técnico de apoio à atividade operacional, é muito diversa e muito rica na qualidade dos seus recursos humanos. É a nossa maior qualidade. Portanto, e quando exercemos também a nossa função, exercemos sempre com o objetivo de fazer cumprir a lei e não com algum objetivo discriminatório, seja de que natureza seja. Aliás, nesta operação do Bem Formoso, os 2 detidos que existiram
Um é português, o outro é dupla nacionalidade. Portanto, relativamente também ao que pendia, um tinha, foi por mandato de detenção, era acusado de 8 alegações de furto ou roubo e o outro por tráfico de estupefaciente. Portanto, nada a ver, e quem quer que fosse, ou quem quer que seja no futuro. Porque em todas as operações, eu na minha intervenção inicial dei ali os números muito concretos do número de detenções que de facto têm sido feitas. E agora irei aqui mais detalhadamente tentar responder a todas as questões. Não, mas não irei aqui dar. Portanto, irei tentar responder antes do tempo. Penso também que, relativamente ao caso da Esquadra do Rato, como devem compreender, temos, tal como em todas as situações, e peço-vos também, ou não peço, portanto, gostava aqui de transmitir, que por vezes, e já trabalhei em vários continentes, trabalhei há cerca de 15 anos para as Nações Unidas e em vários territórios do mundo, por vezes as pessoas dizem a quem quer que seja o interveniente versões diferentes ou poderão ter diferentes opiniões. Ao jornalista dizem uma coisa, ao político dizem outra, ao colega de ruga dizem outra, mas o que de facto é muito importante é que as pessoas se sintam à vontade para, quer seja em sede de procedimento disciplinar, caso ele exista, ou em sede de procedimento criminal, quando é o caso, que as pessoas se sintam à vontade e que todos os indícios, toda a informação, todas as alegações sejam para aí carreadas para que a prova possa ser feita. Portanto, no primeiro caso, ao nível da operação no Bem Formoso, é muito relevante. Teve a presença do Ministério Público, segue os seus trâmites normais, quer relativamente às detenções, quer relativamente às armas que foram também apreendidas. No segundo caso, relativamente à Esquadra do Rato, temos um processo criminal que tem a direção do Ministério Público, onde a polícia, ao abrigo da lei, coopera, dá toda a cooperação institucional, e temos um processo disciplinar que foi evocado pela Inspeção-Geral da Administração Interna, com o qual também cooperamos. Portanto, nestes 2 casos muito concretos, iremos continuar a dar a devida cooperação institucional e, como disse, todas as alegações devem ser investigadas até ao final, sejam polícias, não sejam polícias, e pelo facto de sermos polícias, temos maior responsabilidade e vivemos com maior escrutínio. Agora, mais uma vez, quero dizer que a esmagadora maioria dos polícias, alegações que tenham existido, e os casos transitados em julgados assim o provam, são casos excepcionais, e queria dar essa garantia à Comissão, aos portugueses e a quem vive em Portugal. Relativamente também a uma ou outra desconformidade que possa existir em termos do processo, como o Sr. Deputado do Partido Social Democrata referiu, de facto, por vezes pode existir aqui e ali um typo, um erro ortográfico, um erro de transcrição, mas não há, em termos de substância, e não há, nitidamente nas datas, uma intenção, porque são facilmente identificáveis. E, mais uma vez, digo também, a Polícia de Segurança Pública tem a responsabilidade de agir, e irá continuar a ter a responsabilidade de agir, e neste caso concreto da Esquadra do Rato, foi o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa que denunciou, foi o Comando, e ficamos muito contentes com isso, que o Ministério Público solicita à Polícia de Segurança Pública, porque o Ministério Público é que tem a direção do inquérito, as demarches legais que entenda. O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa instaurou imediatamente processo disciplinar aos polícias pelas alegações que existiram, decidiu, meses mais tarde, afocar, muito bem, e com o Ministério Público, como devem compreender, ao abrigo do segredo de justiça, não poderei
e como é natural, há independência. A Polícia de Segurança Pública trabalha no sistema de segurança, policiamento de proximidade, ordem pública, reposição da ordem pública, prevenção. Quando trabalha no sistema de justiça ao nível da nossa investigação criminal, e temos, como disse também na minha intervenção inicial, muitos inquéritos criminais, temos que respeitar, também ao abrigo da separação de poderes entre o legislativo, o executivo e o judicial, temos que respeitar essa independência, mesmo sejam os nossos polícias da Polícia de Segurança Pública, mas estão a trabalhar sob a direção do Ministério Público e, como é natural, têm que respeitar essa independência, dando todos os meios necessários para que prossigam a sua ação com independência, com isenção, com proporcionalidade na ação que deverão, de facto, ter. Relativamente também à questão da senhora deputada do Chega e relativamente aos nossos polícias e relativamente também à visibilidade, portanto, agradeço muito a questão relativamente aos nossos polícias, de facto são eles na linha da frente, de facto são exceções, já tive a ocasião de referir essa parte. Quando recebemos as críticas, sejam de controle formal, informal, ou seja também ao nível de outras áreas mais sérias de processo de averiguações, disciplinar ou de processo de crime, tomamos todas as medidas para que a instituição, porque nós, polícias, nós, Polícia de Segurança Pública, temos essa responsabilidade face à população de credibilidade. E tudo fazemos para corresponder a essa credibilidade. Relativamente ao resguardo das buscas, a nossa norma de execução permanente assim diz. Relativamente à presença do Ministério Público, dá-nos também essa garantia. E o que temos, como é natural, é sempre, e o que queremos sempre, é que cada ação policial reforce a segurança. Nós, Polícia de Segurança Pública, temos a parte da prevenção, a parte da visibilidade, seja por intermédio dos nossos programas, Escola Segura, Idoso em Segurança, Comércio Seguro, o Significativo Azul, que é muito relevante, e o que queremos é que as pessoas, quando sintam no polícia um amigo, que está para a sua segurança, que quando tenham algum problema, que se socorram da polícia. Aconteceu assim, passado poucos dias da operação na Rua do Bem Formoso, não esta última, que foi trágica, infelizmente, um pouco mais grave, mas houve outra situação, como há em muitos lados, na Rua do Bem Formoso, e onde se foram refugiar os indivíduos que estavam a ser vítimas, foi exatamente na Rua da Palma, não vou entrar em guerra política, foi na Rua da Palma, exatamente na sede da nossa primeira divisão, onde se socorreram. E eu aproveito para dizer, a minha primeira esquadra em Lisboa, primeiro fui colocado no Comando de Santarém e fiz a minha primeira esquadra em Lisboa, foi a 15ª, que era Santa Apolónia, que é a primeira divisão. Quando fazíamos oficial dia, era toda a área do centro de Lisboa. Estamos a falar Praça do Comércio, Martim Muniz, Intendente, Bairro Alto, Moraria, Alfama. Portanto, a evolução tem sido não só ao nível da polícia, como ao nível do extrato social, como ao nível também de toda a malha urbana. Se pergunta, bem, está melhor, está pior, antigamente, a evolução faz-se como se faz e nós temos que nos adaptar à realidade do local. E a Polícia de Segurança Pública, naquilo que é considerado o período da democracia em Portugal, 74, 76 não tínhamos Constituição, mas desde 76 é talvez das instituições que mais evoluiu em termos de formação e de direitos humanos. Tanto na nossa escola superior,
de Polícia, hoje Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, como na nossa Escola Prática de Polícia, é intrínseco que o polícia existe para defender os direitos. E é do equilíbrio entre liberdade e segurança que o polícia se deve situar, e é isso que nós ensinamos nas nossas escolas. Como é natural, a nossa visibilidade é muito relevante. Não fomos nós na Rua do Bem Formoso que tirámos a fotografia que andou a circular nas net. Nem sei se a fotografia é verdadeira ou não. Sim, à saída da Rua do Bem Formoso, como fazemos regularmente em todas as operações, quaisquer que elas sejam, ou por comunicado, ou por presença, assim o faremos. Quanto aos resultados, porque o Sr. Deputado perguntou-me aqui relativamente aos deputados. O Sr. Deputado do LIVRE... Não, o Sr. Deputado do LIVRE. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Vou fazer qualquer resultado é positivo. Uma arma fora da rua é muito positiva. Agora deixe-me fazer ao contrário. Nós, Polícia de Segurança Pública, o mesmo Comando Metropolitano de Lisboa, fez recentemente uma grande apreensão, mais uma vez sob a direção do Ministério Público, de 6 toneladas. Talvez, se perguntarmos aos investigadores ou ao Ministério Público se estávamos à espera que fossem 6 toneladas, talvez não. Portanto, agora, o que é muito importante é que todas as operações, independentemente do resultado, contribuam para uma melhoria das condições de segurança e sejam sempre feitas na observância estrita da Constituição e, mais diretamente com a Polícia, o Código Penal, o Código de Processo Penal e todas as nossas normas de execução permanente. Relativamente também à nova pergunta da senhora deputada do Partido Socialista, senhora deputada Isabel Moreira, como é natural, nós levamos muito a sério, já respondi relativamente à lei, mas nós levamos muito a sério todas as queixas que sejam feitas. E eu há pouco, quando falei, trabalhei em vários continentes, com várias polícias e dentro das Nações Unidas, alegações de violações dos direitos humanos pela polícia há em todos os países do mundo. A grande diferença é se são devidamente investigadas, se não são devidamente investigadas, sobretudo a começar pela polícia. Portanto, e na polícia, não estou a dizer que também nesse caso não possa haver algum caso que... mas aí também serão responsabilizados. Mas em Portugal, Estado de Direito Democrático, e a Polícia de Segurança Pública é uma polícia que se identifica com o Estado de Direito Democrático, subordinada à Constituição e à lei, todas as alegações de abuso por forças policiais são devidamente investigadas, como é natural, garantindo sempre também os direitos legais. E todos tomei nota do relatório, aliás, o Sr. Inspetor Nacional da Polícia de Segurança Pública é um dos documentos que tem em mãos, que espero que também contribua sempre o relatório que falou de 2018. Relativamente também à ligação entre crime e imigração, na Polícia de Segurança Pública, na ação da Polícia de Segurança Pública, não existe esse critério. Portanto, se vamos numa operação, seja qual seja a nacionalidade, fazemos assim no aeroporto, fazemos assim nas ruas de Lisboa, do Porto ou de outra cidade qualquer em Portugal, porque também é isso que nos exige a lei. Se a lei mudar, relativamente agora ao futuro, como sabe, no RASI, e isso, como é natural, é competência do Sistema de Segurança Interna,
que compila de todas as forças. Nós, na Polícia de Segurança Pública, temos também a nossa estatística, que é sempre parcelar, portanto, não posso estar aqui, porque posso estar a sugerir conclusões que não sejam as conclusões globais, mas, relativamente aos reclusos, temos, de facto, nacionalidades. Relativamente à outra parte do RASI, ainda não temos. No futuro, aí já poderemos falar com propriedade relativamente a essa matéria. Agora, o que quero garantir, porque é muito relevante essa pergunta da senhora deputada, embora referindo-se a outra situação, eu não comento as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, que na altura não era, portanto, ir-me-á desculpar de certo, mas na Polícia de Segurança Pública somos rigorosamente isentos relativamente a quaisquer discriminações, seja em sede de etnia, seja em sede social, mais rico, mais pobre, seja em sede de orientação sexual, seja em sede de geografia, de origem, seja em sede de nacionalidade. Portanto, temos esse e, portanto... O tempo está a acabar? Já acabou, pronto. Bem, então, termino dizendo só, e espero, as perguntas que não consegui responder, responderei depois por escrito, se assim for entendido, que é sempre uma honra para mim, enquanto Diretor Nacional, vir a esta Comissão, agradecer o tempo que me ouviram, confiem na Polícia de Segurança Pública, confiem nos polícias, que tudo continuaremos a fazer para a segurança e liberdade em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada. Reiterar também o meu agradecimento a todos, em especial ao Sr. Diretor Nacional e quem o acompanha por estes esclarecimentos. Votos de um bom trabalho, como sempre fazem, e um voto de confiança também, penso eu, da primeira Comissão. Acho que isso nunca esteve em causa, nem estas audições são para pôr isso em causa. Portanto, bom trabalho a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos continuação no Senado às 6. É no Senado. Espero ter respondido.